Olá! Se você é cristão, provavelmente você acredita que o estudo da palavra de Deus é algo essencial na caminhada cristã. Ler, estudar e aplicar corretamente a Bíblia em nossa vida é tão importante para o cristão quanto é para o ser humano respirar e comer. Ainda assim, a Bíblia é um livro desafiador, pois possui milhares de anos de distância entre nós e os autores originais da Bíblia, além de uma linguagem muitas vezes complicada de se entender e de se interpretar. É justamente pensando nisso que a equipe do Cristãos Cansados e do Contra a Cultura resolveu fazer um curso todo especial e completo para ajudar você nessa jornada. Este curso está em desenvolvimento e será lançado tão logo fique pronto, mas para que você fique por dentro de todas as novidades e acompanhe o lançamento, faça agora mesmo seu pré-cadastro acessando o site queroentenderabiblia.com.br. Tudo junto, sem acento, queroentenderabiblia.com.br. Muito fácil, né? Através desse curso, você irá descobrir ferramentas adequadas para tirar o máximo de proveito do seu estudo. Você vai aprender a lidar com dicionários, comentários bíblicos, concordâncias, léxicos, várias ferramentas que vão te ajudar muito nessa jornada. Você também vai conhecer os vários estilos literários que compõem a Bíblia e aprender a estudar cada um deles de forma única. Além disso, você vai aprender a reconhecer o contexto e o ponto central de cada passagem ou capítulo bíblico e aprender a aplicá-lo corretamente. Você vai adquirir a habilidade de ler o texto bíblico de uma forma atenta, de uma forma significativa, buscando a realidade histórica, os padrões geográficos, temporais, sociais, seus personagens, a intenção do autor, tudo isso para que você possa encontrar o significado real que de fato vai te transformar à medida que você vai lendo a palavra de Deus. Você também vai aprender a evitar os perigos da interpretação equivocada da Bíblia e de usar presunções, ou seja, de projetar no texto aquilo que ele não diz. Você vai se tornar consistente na sua leitura bíblica como um todo e vai evitar a seletividade de apenas buscar aqueles textos bíblicos que comprovam o que você já acredita. E se você deseja também, você vai aprender a produzir sermões poderosos e também estudos bíblicos baseados em um estudo contundente e coerente da palavra de Deus. Tudo isso e muito mais vai estar disponível nesse curso completo e acessível que vai mudar, eu tenho certeza, a sua forma de ver a Bíblia, ler e estudar e também aplicá-la na sua vida. Não perca tempo e faça agora mesmo seu pré-cadastro. Ao fazê-lo, você vai receber imediatamente um e-book gratuito já com dicas de como estudar a Bíblia. E você vai ser adicionado agora mesmo em uma lista de transmissão que vai enviar periodicamente outros materiais, dicas de leitura e finalmente, quando o curso estiver pronto, você vai ser o primeiro a saber. Então não perca tempo, acesse queroentenderabiblia.com.br, coloque lá seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp e você vai fazer a pré-inscrição para receber todo esse material quando ele estiver pronto. Beleza? Eu te espero lá, fique com Deus e até mais. Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você diretamente na Rádio Novo Tempo. É sempre uma alegria muito grande ter você aqui na nossa companhia para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Estamos na série, uma série toda especial chamada Criaturas da Palavra, onde nós estamos vendo de perto aqui sobre algumas questões relacionadas à interpretação bíblica, né? Como interpretar a Bíblia, como entender a Escritura de forma mais profunda, mais plena, mais significativa, de forma que ela transforme a nossa vida. A gente muitas vezes tem uma leitura muito superficial da Palavra de Deus, isso, claro, quando a gente de fato tem uma cultura, a gente tem aí um costume de ler a Bíblia, o que é cada vez mais raro hoje em dia entre os cristãos, né? A gente lê cada vez menos a Bíblia, e mesmo assim, quando a gente lê, o pouquinho que a gente lê com pouca atenção, tendo que competir aí muitas vezes com rede social, com Netflix, enfim. Mas a Bíblia é um livro para ser lido, estudado e meditado, e é isso que a gente está discutindo aqui nessa temporada. Criaturas da Palavra, e hoje a gente chega no 7º episódio para falar um pouco sobre a questão da linguagem da Bíblia, do idioma, né? O texto que envolve a Bíblia, seus contextos, as palavras, seus significados, toda a cultura relacionada à linguagem do texto bíblico é o tema do episódio de hoje.
E para conversar comigo eu trouxe aqui o Rony Tavares. Tudo bom, Rony? E aí, Isaac? E aí, pessoal? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês de novo. Tamo aí. E para falar hoje de linguagem, de contexto, né, mais linguístico, o Rony gosta muito de estudar essa área, né, Rony? Tenho certeza que vai ser bem legal. Quando a gente fala do texto bíblico, a gente meio que sabe mais ou menos, né, que o idioma do Antigo Testamento ele é primariamente, ou assim, majoritariamente hebraico, né? Você tem uma outra porção ali que tem o aramaico, que são línguas bem relacionadas, né? Eu posso dizer que é tipo português e espanhol, mais ou menos, assim, em efeito de comparação? Dá pra fazer esse tipo de comparação, né? São línguas que é da mesma raiz, né? São línguas semitas, do mesmo tronco linguístico ali, digamos, né? De povos semitas, né? E tem ali várias palavras em comum. A estrutura em algumas coisas é parecida, então quem entende bem hebraico consegue ler o aramaico e entender ali pelo menos a maioria. E quando a gente vai para o Novo Testamento, aí ele está de fato definitivamente em grego, né? Que é uma linguagem que vai ser um pouco mais lá na frente. Embora Jesus, eu acho que ele tenha conversado em aramaico com os discípulos ali, mas ali o grego também fazia muito parte do Império Romano, né? Então, a gente tem toda essa mistura de línguas, né? Como a gente está estudando aqui do texto bíblico, a Bíblia é um livro que demorou ali cerca de 1500 anos para ser escrito. São várias pessoas de vários lugares do mundo que escreveram o que a gente entende hoje como Bíblia. Então você vai ter, assim, mesmo línguas que não aparecem diretamente na Bíblia, elas têm a ver com a história da Bíblia, né? Então, por exemplo, a língua oficial do Império Romano era o latim. A gente não tem textos originais escritos em latim na Bíblia. Mas a gente tem, por exemplo, Paulo falando na língua dos romanos para os romanos. Além das línguas que estão diretamente envolvidas no texto, você tem várias outras línguas que de alguma forma se relacionam com o texto bíblico, em toda essa história que o texto tem, né? Agora, por falar em história e texto, né, não necessariamente apenas o texto bíblico, mas quando a gente fala de linguagem ou de idioma, da construção das palavras, da semântica, ou seja, do significado que constitui uma palavra, porque veja, uma palavra em si, ela é um conjunto de caracteres que tem um som, né? Então você junta caracteres ali, constrói uma palavra e tem um som. Essa palavra em si, ela não carrega nenhum significado a não ser algo que é atribuído a ela. Então, socialmente, a gente vai construir ali um entendimento na cultura e vai atribuir todo aquele significado, toda aquela carga histórica e depositar naquele conjunto de caracteres que tem um som, né? Que tem ali uma vocalização. Então, quando você vai para cada idioma ele tem significado nas suas palavras, né? Tanto que às vezes você vai assistir aí um filme no Netflix, ou dependendo de onde for assistir, e às vezes, se você entende bem o inglês, você vai ver que às vezes o cara falou uma coisa e na legenda aparece diferente. Por quê? Porque o cara teria um pouco de dificuldade de traduzir aquilo ali do jeito que está, o ipsis literis, né, que se diz, para o português. No português talvez não teria o mesmo sentido daquilo ali. E por quê? Porque no inglês tem um significado mais próprio, mais cultural. Isso acontece na Bíblia, Rony? Acontece em diversas partes da Bíblia, né? O que a gente poderia chamar de expressões idiomáticas, que são expressões que elas não querem dizer exatamente o que elas estão dizendo, né? Primeiro, no que você estava falando, né? Tem um ditado que diz que traduzir é trair. Você nunca consegue pegar um texto e traduzir para outra língua mantendo toda a variedade de possíveis conotações que tem na língua original. Porque o próprio som da palavra ele traz uma sensação que vai ser diferente em outra língua. A gente entende a mensagem bíblica pela tradução, e tem boas traduções em português, mas se você quiser entender um pouco mais da coloração, digamos assim, do texto, coisas sutis que tem no texto, você precisa ir para as línguas originais. Aí você vai ver como o texto é bem escrito, como o autor às vezes usa alguns elementos ali que são típicos da língua para passar uma ideia que são impossíveis de traduzir, na verdade. Você entende a mensagem geral, mas você perde um pouco da graça de alguns textos. Não, e fora que, assim, uma tradução, como você falou, né, desse ditado, né, traidor e traitore, né, o tradutor é sempre um traidor, né, o tradutor. Isso. Por quê? Porque não é uma piada, claro, né, não é que o cara quer te prejudicar, mas, por exemplo, alguém que pegou a Bíblia no seu idioma original e traduziu para um outro idioma, com uma outra cultura, uma outra sociedade, ele vai ter que escolher um significado da sua cultura para colocar ali. Então, por exemplo, quando você pega o João Ferreira de Almeida, que é um dos principais tradutores do português, para pegar algo que estava no hebraico ou no grego e colocar em português, ele vai ter que fazer escolhas semânticas. Ele vai ter que priorizar uma tradução ou outra. Então, por exemplo, às vezes quando você vai numa palavra hebraica,
e o Rony pode me corrigir aqui se eu estiver errado, mas uma palavra hebraica, ela pode ter vários significados, né? Inclusive, o idioma hebraico, ele é muito reduzido de palavras, né? Se você for comparar com uma língua mais moderna, hoje que existe palavra para tudo, o hebraico ele é mais reduzido. Então, o cara pega um grego ou um hebraico ali e tem várias possibilidades daquela palavra significar. Ele vai ter que fazer uma escolha. Às vezes ele vai dar uma olhada no contexto e nessa escolha ele vai traduzir, ou seja, ele já está colocando meio que o ponto de vista dele naquela tradução. Então, quando você lê isso em português, né, você já está pegando a escolha que o tradutor, já ia falar o traidor, né? A escolha que o tradutor fez para você. Então, meio que já está definido, é aquilo. Agora, quando você vai para o grego ou hebraico e tenta estudar o idioma original, você vai se deparar com várias possibilidades e você vai ter que fazer a sua luta pessoal com o texto para tentar entender o que está escrito ali, né? Exatamente. E a gente tem exemplos onde algumas palavras, inclusive, a gente mantém a palavra original, nem traduz. Por exemplo, amém, aleluia, são palavras do hebraico que estão no texto. E quem quer entender a Bíblia tem que correr atrás. O que a pessoa quer dizer com amém? Se alguém nunca ouviu essa palavra antes, ele vai ter que aprender essa palavra para entender o texto, né? E aí acontecem algumas coisas que são complexas no texto. Por exemplo, a palavra anjo, né? No hebraico, a palavra malach. A palavra literalmente, malach, quer dizer o enviado. E aí, quando você está traduzindo o texto diz literalmente assim, e chegou um enviado e fez tal coisa. Na nossa tradução, tradicionalmente, a gente traduz essas passagens como anjo, que é a palavra angelis, que é a palavra enviado, só que eu não tenho certeza agora se é grego ou latim, mas o tradutor, ele poderia ter colocado só o enviado, mas como ele quer enfatizar que está se tratando de um ser, digamos assim, um ser sobrenatural, né? Não é só uma pessoa que foi enviada, o que fica no texto subjetivo, ele quer trazer isso à tona, deixar isso mais fortalecido. E aí ele usa essa palavra anjo. Então, tem várias desse tipo de coisas que acontecem no texto, né? Sim. Às vezes, o tradutor ele toma decisões para o texto ficar mais acessível para as pessoas. Só que quanto mais o texto ficar acessível para todo mundo, mais o texto vai se distanciar daquelas sutilezas do original. E, por outro lado, quanto mais o texto for fiel ao original, mais difícil é para todo mundo acessar esse texto, porque aí você tem vários pressupostos que você tem que ter quando você for ler o texto. Como na vida, né? Se você parar para pensar, cada escolha que você faz na vida sobre qualquer coisa, são várias escolhas que você deixa de fazer, né? Você tem ali várias possibilidades, você escolheu uma, todas as outras ficaram para trás. Eu imagino que assim seja na tradução, né? De todas as possibilidades que você tinha naquele texto, você escolheu uma, todas as outras ficaram para trás. E aí quando você está lendo só naquela tradução, você de fato, tanto que você pegar várias comparações, pegar uma João Ferreira de Almeida, uma NVI, uma nova versão transformadora, uma nova linguagem de hoje, você vai ver ali variações no texto. Qual que está certo, qual que está errada? Cara, se você for parar para pensar, todas elas são frutos do pensamento do tradutor, né? Exato. E aí, quando as pessoas não entendem muito de linguagem, surgem as teorias da conspiração, né? Nossa, por que tantas traduções? Estão tentando enganar o povo, estão escondendo o significado correto e tal. E qual que é a melhor tradução? Vai depender de um monte de coisas. Quando você entende um pouco mais de como funciona a linguagem, antes de você escolher uma tradução de uma Bíblia, você tem que saber... Você quer uma tradução que tenha que proposta? Esse é o ponto, porque, por exemplo, uma tradução que eu não gosto nem um pouco, a nova tradução na linguagem de hoje, né? Eu acho que ela se distancia muito do texto bíblico, mas ela tem uma proposta, tem um motivo, ela digamos assim... Facilita demais o texto para o leitor, né? Isso, então ela facilita tanto, ela deixa o texto tão coloquial, tão na linguagem de hoje, que é a proposta dela, que ela usa termos que não é o termo que a Bíblia usaria no original, no hebraico, mas que fica muito mais fácil de entender. Só que para ficar mais fácil de entender, você tem que explicar. E se você tem que explicar, quer dizer que você está explicando o que você entendeu do texto. Exatamente. Então, essas traduções, normalmente essas traduções mais acessíveis, elas são mais interpretativas, elas já interpretaram. E, às vezes, não é má intenção do autor, é porque realmente, como você falou, ele tem que escolher uma tradução, e às vezes tem coisas que você não tem como traduzir. Tem sutilezas do texto que são intradutíveis. Então, por exemplo, a segunda palavra que aparece no texto bíblico, né? Criou. No princípio, criou Deus, céus e a terra, né? A palavra criou, a palavra bará. Quando o tradutor decide usar a palavra criou para traduzir a palavra bará, ele não está necessariamente errado, né? Essa palavra pode ser traduzida como criou, mas por outro lado, ela não traduz tudo o que quer dizer essa palavra. Tem
para você ter ideia, tem discussões e discussões sobre essa palavra. Sim. Porque tem toda uma discussão, essa palavra quer dizer ex nihilo, quer dizer, ela criar a partir do nada. Aí alguns dizem que não, porque essa palavra é usada em outras coisas. Aí alguns dizem, e uma coisa que é fato, a palavra de fato no texto bíblico, ela sempre se refere a um ato divino. Nunca vai ter a palavra bará no hebraico se referindo a uma ação humana. Então ela já é necessariamente um ato sobrenatural, mas aí vai ter a discussão, é sobrenatural, mas não necessariamente criar a partir do nada. Você também pode barar a partir de uma coisa que já pré-existia, e aí vai ter inúmeras discussões a partir disso. Então, quer dizer, uma palavra que é simples, criou, e quando você lê o Gênesis 1, verso 1 em português, você lê, no princípio criou Deus, céus e a terra, você já entendeu o significado, você entende o que quer dizer o texto, mas você não entende todas aquelas sutilezas, todas as discussões que podem decorrer da frase, da forma como ela foi escrita originalmente, né? E aí você vai ter que associar isso daí com a sua cultura local, né? Quando você fala a palavra criou, imediatamente já vai vir à sua mente a sua concepção do que é alguém criar alguma coisa. Exato. O cara criou uma casa, o cara criou um carro, aí talvez você já traduza mais como inventou, ou talvez como construiu. Aí você vai trazer um monte de coisa e projetar os seus entendimentos em cima do texto, né? E olha que curioso, né? Usando esse mesmo exemplo do criou, né? Quando você decide usar a palavra criou, porque não existe em português uma palavra de criação que se refere ao ato divino e que contenha todos esses elementos que a gente falou, quando você decide usar a palavra criou, você pode colocar aí algumas interferências que podem acontecer no texto. Por exemplo, você lê lá em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E aí, o texto em português pode ser interpretado assim, o meu Criador, quem me criou foi meu pai. Então o texto está falando para eu lembrar do meu pai nos dias da minha mocidade. Só que quando você lê o texto original, a palavra criador aí é a palavra boré, é aquele que bará. Ou seja, no original, o texto ele não pode ser compreendido de nenhuma maneira que não seja o Criador Deus, o Criador sobrenatural, o que te fez de forma sobrenatural. Criar, na nossa concepção portuguesa, né, da nossa linguagem, pode ter a ideia de educou, né? Educou, né? O filho mal criado e tal. Sim. Ou, por exemplo, no Salmo... É o Salmo que Davi escreve quando ele se arrepende, acho que é o 51 ou 91. Eu sou muito ruim com os números, mas é aquele Salmo que fala cria em mim um espírito inabalável e tal. E é muito curioso que quando ele usa a palavra cria em mim, nesse Salmo, ele usa justamente o verbo bará. Tem vários outros verbos que têm um significado parecido que ele poderia ter usado, mas ele usa cria no sentido cria da mesma forma como você criou o universo, de forma sobrenatural. Algo que não existe, né? Algo que eu não tenho. Algo que eu não tenho, é impossível de eu fazer. Então, uma sutileza que no hebraico torna o texto muito mais forte, muito mais bonito, é impossível de traduzir em português. Você tem que colocar uma nota de tradução e falar, olha, aqui ele usou um termo que tem todas essas conotações e explicar toda a discussão que tem. Aí por isso que às vezes você tem um comentário bíblico, que são volumes e volumes e volumes de comentário bíblico, e o cara não explica tudo. Você vai ler aqueles comentários, sempre vai faltar coisa lá, né? Porque assim, cada verbete, cada palavra, né? Cada coisa ali e tal. Enfim, agora eu queria falar um pouquinho, Rony, como a gente disse aqui, cada linguagem ela tem uma característica peculiar porque ela traduz a cultura e a filosofia de um povo. Então, por exemplo, quando a gente pega a Bíblia, a gente tem o hebraico / aramaico e a gente tem o grego. Exato. O grego e o aramaico não traduzem uma mesma filosofia de sociedade, certo? Como é que a gente pode explicar um pouco para o pessoal como é que funciona a mente do hebreu e como é que isso se traduz no hebraico? Mesmo o Novo Testamento, que é escrito em grego, ele é escrito em grego por um povo de mentalidade hebraica. Então, por exemplo, mesmo no Novo Testamento, quando ele usa a palavra nomos no grego, que é a palavra lei, pelo menos na grande maioria das vezes que usa-se essa palavra, ele não está se referindo ao conceito grego de nomos, mas ele está se referindo ao conceito hebraico de Torá. Quando Jesus fala, não vem revogar a lei, no texto original lá do Novo Testamento, nomos, ele está se referindo à Torá, a todo um pensamento construído dentro de uma cultura hebraica em relação à palavra Torá. Mas não tem uma palavra grega para Torá, então você tem que traduzir como lei, né? Exato. Então, tem essa interferência. Não que todas as palavras que estão no grego você tem que achar o correspondente hebraico para entender o que ele quer dizer, mas que você tem que pressupor que tem um pensamento hebraico por trás. Voltando ao assunto que você perguntou, que é interessantíssimo, a língua, como a gente estava falando lá no começo, é um código, na verdade, né? Quando eu falo a palavra casa, esse som casa, ele não tem uma referência natural à construção que a gente chama de casa. A gente inventou um código. Casa, a gente, digamos assim, a gente combinou que essa sequência de sons
casa se refere àquele tipo de construção onde acontece uma coisa específica, onde as pessoas moram lá dentro, etc e tal, né? Quando eu estou criando um código, eu crio esse código a partir de como as ideias se organizam na minha cabeça. Então a linguagem, ela necessariamente, ela está relacionada com a cultura. A forma como a língua se organiza, ela tem a ver com a cultura onde aquela língua foi desenvolvida, como aquela cultura organiza as ideias. E a gente vê isso se manifestar de várias formas no hebraico que são muito interessantes, né? Primeiro, a maneira sintética da língua hebraica se expressar tem a ver com a maneira sintética da própria pensamento hebraico. Sim. O pensamento hebraico ele tenta diminuir, simplificar as coisas. Então, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Todo esse texto enorme. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Isso aí ainda é um compêndio teológico, só essa frase aí. Exato. Você pode pensar muito sobre ela, mas a língua hebraica ela é mais compacta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? No hebraico, Adonai roi lo ersar. Só isso. Então, essa simplificação tem a ver com o pensamento hebraico, mas eu acho que talvez uma das coisas mais interessantes de como o pensamento hebraico se manifesta na língua hebraica tem a ver com a ideia do verbo. Os substantivos, quer dizer, as palavras que são nomes de alguma das coisas no hebraico, os substantivos eles são derivados de verbos. O exemplo que a gente estava dando, a palavra Torá, vem da palavra yará, né? Que é o verbo instruir. Tem a ver até com uma ideia de mirar em algo, de atirar, de dar um tiro certeiro e tal. A ideia é que a ação precede o pensamento. Tem um hebraísta até que diz que é meio que o contrário que aquela frase penso logo existo. Uhum. No hebraico, a forma de organizar o pensamento é meio que o contrário. Eu existo, ou seja, há uma ação, existe a realidade, então eu penso. A língua tenta se organizar como uma resposta à vivência prática. Então, o pensamento hebraico é muito prático, e isso se manifesta na forma como os substantivos são derivados dos verbos. Né? Talvez um exemplo do que você está falando aí, né? Quando a gente fala, por exemplo, do tabernáculo, né? O tabernáculo, que era o lugar da habitação de Deus, ele é um substantivo, ele é um objeto ali, que é uma barraca, né? Com todas as características que Deus deu para Moisés, para o povo construir. E aí quando você vai lá para o grego e João fala que o verbo se fez carne e habitou, né? Eu gosto muito desse exemplo. O tradutor coloca habitou, mas a palavra original ali, claro, no grego é tabernaculou. Você transforma um substantivo em verbo, né? Deus como se estivesse dizendo, Deus se fez uma tenda entre as pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, aquela barraca que estava lá no deserto é Jesus. Mas você fala assim, cara, mas como é que Jesus é uma barraca? Então, esse é o pensamento hebraico, né? E é interessante isso que aí que tá. Aí a gente vai para aquela confusão que a gente tinha falado de como o pensamento hebraico se manifesta em uma outra língua. Uhum. Quando você lê isso, fica claro entender o raciocínio hebraico por trás dessa frase, porque a palavra mishkan, que é a palavra tabernáculo, ela é derivada do verbo sakan, que é o verbo habitar. Então no hebraico a ideia de barraca, de tenda, de tabernáculo e o verbo habitar, eles estão totalmente relacionados. Então, quando o autor escreve lá, ele tabernaculou entre nós, tem todo um pensamento hebraico por trás que ele está expressando numa língua grega. É muito interessante isso. Eu acho que essa grande característica do pensamento hebraico é a sua literalidade nas coisas, né? Ele é muito concreto na sua forma de pensar, né? As coisas que ele utiliza como ilustração são muito concretas. Então, quando Davi fala assim, eu preciso passar a sensação de que Deus, ele é seguro, eu posso me segurar nele. Então, o que é a coisa mais estável que eu vejo? Uma montanha. A montanha é algo que eu nasci, estava ali, eu vou morrer, ela vai continuar lá. Então, elevo os meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem de Deus. O que tem a ver o monte com Deus? Então, na cabeça, né? Deus é como se fosse essa montanha estável, porque é a coisa mais estável que ele conhece. Então, esse pensamento ele vai se manifestar. Então, quando a gente lê, muitas vezes, o Antigo Testamento e também essa né, transição ali para o grego, a gente tem que ter isso em mente, porque muitas figuras de linguagem vão trazer, como você disse, né, muito mais cor, muito mais sentido. Isso. E logo isso vai transformar a gente de uma forma muito mais ampla, né? Esse exemplo mesmo que você deu, né, ele tem a ver com um conceito hebraico, que é o conceito de emet. Né? Quando a gente traduz, e a gente volta para a questão de tradução, né? Quando a gente traduz a palavra emet, normalmente a gente traduz como verdade. Só que a palavra verdade em português tem uma série de conotações e tal, mas no hebraico, a ideia de verdade, emet, ela está ligada
a ideia de algo, por exemplo, a montanha. A montanha é emet, ela é verdade. Por que verdade? Porque eu vou dormir e quando acordar amanhã, a montanha vai estar lá. Então, a ideia de verdade no pensamento hebraico é uma coisa que ela não muda de uma hora para outra. É uma coisa estável. Tem a ver com estabilidade. Por isso que a palavra emet, em alguns textos, ela, em vez de ser traduzida como verdade, ela está traduzida como fidelidade. Duas palavras que em português a gente não tende a fazer uma relação entre uma e outra, e por isso algumas pessoas quando leem numa tradução, a fidelidade do Senhor dura para sempre, e no outro lê, a verdade do Senhor dura para sempre, falam, estão tentando me enganar, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem, no pensamento hebraico, essas duas palavras em português, tanto fidelidade quanto verdade, tem a ver com o mesmo conceito. E esses dois tradutores tomaram decisões diferentes para traduzir aquela palavra. Então é interessante isso, né? Tem todo um conceito por trás que não tem uma palavra em português correspondente para dar toda essa ideia. Então você tem que usar palavras que são parecidas, mas em português elas têm uma conotação às vezes um pouco mais para um lado ou um pouco mais para o outro. Nunca é exatamente toda aquela ideia que tem na língua original. Que também vai variar, às vezes, de lugar para lugar, né? Às vezes, mais ao sul do país vai ter um significado, mais ao norte do país, mais ao nordeste vai ter outro. Porque varia... assim, a cultura é que vai, né? Exato. E aí a gente tem não só lugar de lugar para lugar, mas também de tempo em tempo. A gente tem um exemplo interessante, porque a língua ela é móvel, ela não é cristalizada no tempo. O significado que uma palavra tem hoje, ela muda com o tempo e amanhã vai ter outro. Por exemplo, se você falar que assistiu um filme muito legal para alguém do século passado, essa pessoa vai entender, então esse filme estava de acordo com a lei. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que era joia. Como assim joia? Ele foi rebuscado e tal. Então, essas palavras joia, legal, são palavras mais modernas, que são uma ressignificação, na verdade as palavras são antigas, mas é uma ressignificação de palavras que já existiam para uma conotação diferente, né? Hoje em dia é chave, né? Isso daí é chave, é que os moleques falam hoje, né? Então, um exemplo que a gente tem de uma tradução onde tem a interferência do tempo é a palavra vaidade, lá no texto de Eclesiastes. Então a gente lê lá, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E aí a palavra original, a palavra Hevel, eu vou cortar toda a discussão, porque também existem montanhas de discussões sobre todas as conotações possíveis da palavra Hevel, que é super interessante. Isso só mostra, né, Rony, fazendo um parênteses aqui, como é complexo você estudar um idioma, né? Não é algo que você falou assim, isso aí significa isso. Pronto, e acabou, tá decidido. Não, existe toda uma discussão dinâmica acontecendo, né? Mas sim, continua. Mas, de qualquer forma, a ideia de Hevel, ele tem a ver com a ideia de vapor, de névoa, tem a ideia de um suspiro, um breve suspiro, porque a ideia geral é a ideia de efemeridade, uma coisa que acaba logo, que desaparece logo, né? Foi traduzido como vaidade lá na época de Ferreira de Almeida. Ferreira de Almeida é o quê? Século XVI, se eu não me engano? Alguma coisa assim, muito antigo. Naquela época, a palavra vaidade tinha esse significado em português. Queria dizer uma coisa que é vã. A palavra vaidade, etimologicamente, está ligada à palavra vã. Quando ele traduziu vaidade de vaidades, tudo é vaidade, tinha a ver com o significado original do texto. Acontece que o tempo foi passando e a gente não usou mais a palavra vaidade no sentido de uma coisa vã, uma coisa vazia, uma coisa que desaparece. E a gente passou a usar a palavra vaidade no sentido de alguém que gosta da sua própria imagem. Sim. Gosta do seu próprio cabelo e tal, e se arrumar, essas coisas. Então a palavra ganhou uma conotação diferente com o tempo e foi se afastando do significado que o tradutor traduziu naquela época. Tanto que as traduções mais modernas não traduzem mais Eclesiastes lá 1 verso 2 como vaidade, tudo é vaidade. Acho que a NVI traduz tudo é inútil, uma coisa assim, tudo é vão. Existe esse problema no tempo também. Até palavras hebraicas, elas podem ter um significado em uma época, em um período, e podem ter outro significado em outro período. 2 pontos desse exemplo aí, né? Quando você vai para Tiago vai falar, né? O que é a vida de vocês? Ela é como a névoa, né? Quando você acorda de manhã, a névoa tá lá, passou alguns minutos, a névoa se dissipou. Né? Exato. Esse é um exemplo interessantíssimo de como ele está com um pensamento hebraico por trás e ele explica isso numa linguagem grega, porque para ele a palavra névoa e a palavra efêmero, que desaparece rápido, é a mesma palavra. Só que névoa é algo concreto, que você entende, né, a dinâmica da névoa, né? Então você fala em vaidade, que é uma palavra abstrata, você fala assim, a névoa tá lá, agora não tá mais. Só que quando você volta lá para Moisés, em Gênesis, lá no capítulo 4, você tem Abel, que é a palavra Avel,
que é névoa, que é Hevel, que é essa coisa aí, né? E por quê, né? Porque, de novo, os nomes do hebraico, justamente por causa desse pensamento, trazem muito significado. Aí você começa a estudar isso, você vai entender, peraí, quando Deus promete para Eva que ela vai ser a mãe da semente que vai trazer o Messias, chega Caim e ela já mete em Caim o nome de quem vai resolver os problemas. E Caim não resolve os problemas. Aí vem o segundo filho, aí ela fala assim, isso aí não vou nem dar muito significado, não vou nem dar muita coisa, porque a gente é tudo névoa, não resolve o problema mesmo, então vai chamar Abel mesmo. E acaba tendo a ver com toda a história de Abel, né? Porque Abel é aquele que desaparece da história. Ele tá ali num verso, no outro ele já desapareceu. Ele tá num verso e desaparece, não tem genealogia mais dele, ele some da história, ele é a névoa. Tem toda uma questão de estilo literário também, né? Porque quando o autor enfatiza esses nomes, ele também está lidando com um estilo literário da época. Os nomes têm significados. Você escreve a história de alguém, você escreve a história dele com um nome que significa a história dele, né? Tanto que Abrão, ele foi registrado na história dele como Abraão. O nome dele mudou para ter a ver com a história que contam sobre ele. Então, tudo isso tem a ver também, além de toda a questão linguística que a gente estava falando, tem toda uma questão literária. Como era a maneira das pessoas contar histórias através de textos escritos naquela época. Rony, nosso tempo estourou e eu acho que ainda tem umas coisas legais pra gente falar, né? Tem. Tem muita coisa legal. Vamos pro YouTube? Tá bom, vamos lá. Então você que tá ouvindo a gente na rádio aí ou no podcast, corre lá no YouTube, no canal Cristãos Cansados, que a gente vai conversar mais uns minutinhos aí, trazer mais algumas questões bem legais. A gente se vê por lá. E se você não quiser, encerra por aqui. A gente se vê na semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.